Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sobre a virtude da fé. Questão 860. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Esta é a definição da fé. Vocês veem que tem nada a ver com o que nos disseram, né? Que é um sentimento, que é eu acho, eu me deleito. Não, a fé não é um sentimento. Pode ter, pela fé, algum sentimento. Alguém pode ter um sentimento de comoção pelo presépio de Nosso Senhor, ver nascer o pobre. Alguém pode ter uma comoção sensível e honesta, hein? De lágrimas ou de batimentos cardíacos mais agitados de ver a paixão de Cristo. Mas estas coisas não são a fé. A fé em si mesma, o que é assim, o que essa virtude vem a ser? É uma submissão da nossa inteligência àquilo que Deus ensinou. Então, nós submetemos nossa inteligência, que ela se prostra diante da Sagrada Escritura, a Bíblia, e nós cremos que é a palavra de Deus, porque Deus disse. Nós cremos na Santa Igreja. Não é nem porque a gente gosta ou não gosta, ou tem coisas que a gente não tem isso. Porque isso seria sentimentalismos também, entre o gostar e não gostar. Porque esta igreja foi feita por nosso Senhor, que é Deus, e não pode fazer nada que seja ruim. Às vezes nós não gostamos de certas coisas, mas o problema está em nós, ou na sociedade em que nós vivemos, que pela vida que leva acaba dando esse desgosto para as coisas de Deus Nosso Senhor. Então aqui a virtude da fé como havíamos falado ontem, é uma virtude sobrenatural. Ninguém pode crer com a fé sobrenatural com uma modalidade humana. Existe fé humana. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós vivemos à base de fé. Por exemplo, que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil é um fato histórico. Mas quando nos ensinam na escola, nós acreditamos, é com uma fé humana. Porque quem diz isso? A professora, que eles disseram lá na faculdade, na universidade, e alguém colocou no livro. Eu vi? Não vi. E quem vai duvidar disso? Ninguém. Isso é fé humana. Mas ela se apoia aqui na autoridade da história. Esse é um problema, porque tem vezes que dá um sentimento de fé a crer em fatos que não são como eles dizem. Mas é a autoridade que se impõe para me dizer, e eu tenho que acreditar, como um bom brasileiro, que assim foi. Aí falar, a fé lhe deixa lesado. Não. Porque a fé não é contrária a nenhuma reta razão. A fé lhe deixa fanático. Não, o fanatismo é o extremismo mal entendido das verdades da religião. Então, a fé do jeito que Deus dá não deixa ninguém lesado e nem fanático. Deixa uma pessoa cuja inteligência se prostra diante da verdade sublime, que Deus, que é a fonte da verdade, é a verdade por essência, Ele fez a nossa inteligência para conhecer. E essas verdades reveladas encaixam na nossa inteligência, no nosso intelecto, de modo harmonioso, sem violência. E aqui também, na mesma fé, a questão da igreja. Por isso no credo está escrito, creio na igreja católica. Não está dizendo assim, eu creio no bispo fulano, creio no padre ciclano, creio na igreja. Então, como sociedade, nós, membros dela, da igreja, temos que crer no que ela nos ensina como meios de salvação. Aqui não é particulares, é a doutrina de Nosso Senhor que nos vem pelo ensinamento da pregação e do magistério da igreja e o catecismo também. Como conhecemos as verdades reveladas por Deus?
Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro, por meio dos bispos, que em união com o Papa são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, da mesma forma que nós não estávamos e não tinha praticamente um dos nossos quando Pedro Álvares chegou aqui no Brasil, mas é um fato histórico transmitido, fé humana. Da mesma forma, quando nosso Senhor pisou nessa terra, escolheu os seus apóstolos, ensinou o que nós cremos, alguém estava lá e estes alguém transmitiram até chegar nós. Aí é muito triste ouvir as pessoas para atacar a fé e falar: você não viu Jesus Cristo. Eu não vi, mas quem viu, viu e me falou que viu. Aí eu acredito. São Pedro viu, andou com ele. São Judas Tadeu andou com ele, os apóstolos andaram com ele, Nossa Senhora foi mãe dele, e isso foi se transmitindo pela pregação do Evangelho. Então os senhores veem que tem muitas coisas que nós cremos e nós não vimos, e o ato de fé só muda o diferencial que, quando são coisas humanas, como história, é a autoridade dos homens, que está sujeita a errar, hein? Agora, em matéria religiosa, é a autoridade de Deus, que não pode errar. E no Deus que não pode errar, as pessoas colocam 1000 objeções. E nos homens que podem errar, ninguém questiona. É um mistério. Temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Sim, temos a certeza absoluta. É uma redundância, né? Porque não existe certeza não absoluta. Toda certeza é absoluta. De que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra de que a Igreja nunca nos enganaria. Então, assim, se os senhores ouvirem alguém... Aqui no Brasil tem um Henri Cristo, os senhores já viram esse sujeito? Ele anda com uma coroa de espinhos de plástico, uma tunicazinha de sei lá o quê, um monte de senhoritas e senhores carregando ele num trono bem macio, e ele diz que é Cristo. Uma estupidez isso, um parênteses. Em uma ocasião ele foi a um programa que eu não me lembro qual, e aí um sujeito falou que ia oferecer vinho para ele. Bom, nenhum problema até aí. Aí colocou um copo d'água. Aí ele olhou o copo e o sujeito o apresentador disse assim: mas senhor, se é Cristo, transforma em vinho e beba. Simples assim. Aí esse infeliz disse que só podia fazer milagres quando o Pai, não sei do que, não sei da onde, determinasse. Vamos ao Evangelho. Cristo é Deus. Ele faz milagre pelo seu próprio poder. Verdade que para exaltar o Pai, Deus Pai, mas quando ele pegou a água das bodas de Caná e fez barris de vinho, foi pelo poder da sua palavra e sua vontade onipotente. E por que aquele sujeito não pôde fazer? Porque ele não é Cristo, porque ele não é Deus. Simples assim. Então, como nós acreditamos em nosso Senhor? Porque o que ele disse, ele provou com milagres que outros não podem fazer. Se alguém lhe disser que um iluminado, entre aspas, lhe ensina uma doutrina, não sei, a reencarnação. Nós pedimos então, me prove com milagre. Ele não vai poder, porque o milagre só Deus pode fazer, e o milagre é Deus assinando o que ele ensinou. Então não existe. Se não pode ter um milagre para confirmar o que está sendo dito, logo aquela palavra não é de vida eterna. Nosso Senhor, tudo o que ele ensinou, ele provou com milagres e os milagres acompanharam os apóstolos. São Pedro pregou, depois fez um monte de milagre. Bom, a sua doutrina é conforme a de Nosso Senhor. Pronto. Aí começa a era apostólica que segue até a consumação dos séculos. Então, por que nós acreditamos? Porque Deus que falou, Deus que provou, e para isso, para uma pessoa sensata, isso é suficiente. E o mesmo Deus que falou e provou por milagres, ele fez uma igreja, uma. E por que nós cremos na igreja? Porque é daquele Deus que falou e provou ser Deus com seus milagres. Por isso nós cremos que fora dela não há
milagres, porque se for assim, Deus assinaria com a sua mão documentos falsos e seria uma injustiça. Por isso só tem milagres de verdade dentro da Santa Igreja, que ele fundou, que ele deu a vida, que é a sua esposa, Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Com que pecado se perde a fé? A fé perde-se negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja de um só artigo que nos é proposto para crer. Isso é muito importante, hein? Às vezes a gente na rua, na fila de algum banco por aí, ou de algum lugar para pagar dívidas, tem pessoas que falam, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Maravilha, siga sendo. Mas esse negócio de inferno, padre, é difícil, eu não creio nisso não. Deus é tão bom que não existe o inferno. Então, crer no purgatório, crer na Santa Missa como sacrifício, crer na Imaculada Conceição, na Assunção Corpórea de Nossa Senhora aos céus, nega o inferno. Essa pessoa não tem a fé, nenhuma fé católica. Por quê? Porque o mesmo Deus que diz que sua mãe subiu aos céus em corpo e alma, que ele está presente fisicamente no Santíssimo Sacramento, que a missa é um sacrifício e que existe o purgatório, é o mesmo Deus que diz que o inferno existe. É o mesmo. Então, se eu desacredito Deus em nenhuma verdade que ele revelou, eu desacredito absolutamente a autoridade de tudo que Deus nos ensinou. Os senhores me entendem? Assim sendo, quem nega um artigo perde toda a fé. Mas fala, padre, mas ele fala que crê na Assunção de Nossa Senhora. Ele crê, mas com uma modalidade humana. Da mesma forma que nós cremos que Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil em 1500. Os senhores me entendem? Crê no purgatório, mas não é com uma modalidade divina do dom da fé. Crê como um argumento, ele faz aterrissar todo o sobrenatural ao nível natural. Rebaixa a verdade, por negar uma só verdade ensinada por Nosso Senhor. Então, dúvidas têm que ser voluntárias. Porque pode acontecer, e aí não é pecado, que um porquê. E para todo porquê temos uma resposta, dada pelo mesmo Nosso Senhor. Mas nós temos que ter presente que a nossa inteligência não pode abraçar tudo que foi ensinado por Nosso Senhor, com todos os porquês e a resposta vinda na ponta da língua. Porque nós nos deparamos com mistérios que não são contrários à razão, mas são superiores. E um dia lá no céu Deus vai responder todos os porquês que podemos enunciar aqui na face da terra. Agora, dúvidas voluntárias, pecado também que faz perder a fé. Então, os senhores imaginem, qualquer um sujeito batizado que duvidar de uma verdade ou negar uma verdade católica, ele perde toda a sua fé. Toda, por uma só dúvida voluntária ou uma negação, uma afirmação de que aquilo não é verdade se for verdade e que aquilo não é uma verdade se aquilo for um erro, condenado por Nosso Senhor. Como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo em tudo aquilo que crê a Santa Igreja. Então aqui dá lugar aos mistérios dentro desta questão sobre os mistérios. Podemos compreender todas as verdades da fé? Não. Não podemos compreender todas as verdades da fé porque algumas dessas verdades são mistérios. Assim, a palavra mistério para nós aqui no Brasil está um pouco dissolvida, porque tem coisas que humanamente chamamos mistérios, mas ele tem uma explicação. É mistério por causa da nossa ignorância. Agora, os mistérios de Deus não necessariamente tem uma ignorância nossa por detrás, porque nós conhecemos, a fé é um conhecimento, mas nós não alcançamos com este conhecimento nesta vida a explicação de tudo aquilo. Os senhores entendem? Por isso, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas, nós entendemos isso. Agora, o como eu visualizar isso, o mistério, que os nossos sentidos, nossa imaginação, nossa inteligência não alcançam, mas no céu alcançarão. Porque será, como havia dito, no céu Deus dilata a nossa inteligência para poder, pela visão dele, entender tudo sem diminuir nada.
Então, aqui o mistério não é questão de ignorar, é que a nossa inteligência, o couro dela espichado não alcança a altura das sublimes verdades da nossa fé, em certos aspectos, como a Santíssima Trindade, por exemplo. Por que devemos crer nos mistérios? Perdão, antes, que são os mistérios? Os mistérios são verdades superiores à razão, nas quais devemos crer, ainda que não as possamos compreender. Então o Catecismo diz que são superiores, mas não são contrárias. Nunca uma verdade de fé vai ser uma coisa contrária, uma coisa insensata, uma estupidez, um absurdo, nunca. Para quem tem a reta razão, nunca será, salvo a malícia no intelecto da pessoa. Mas tem coisas que, com os olhos católicos, nós vemos que superam o calibre da nossa inteligência, mas não contradiz em nada. Então, por que devemos crer nos mistérios? Devemos crer nos mistérios porque os revelou Deus, que sendo a verdade e bondade infinitas, não pode enganar-se nem enganar-nos. Então nosso Senhor disse que Ele e o Pai são um, enquanto Deus. E teve momentos que nosso Senhor disse que o Pai era maior que Ele. Aí quem lê o Evangelho vai dizer, nosso Senhor se contradizeu. Porque como pode ser um com o Pai e dizer depois que o Pai é maior que Ele? Então, como Deus, Ele é igual ao Pai, na divindade. Mas como homem, Ele é inferior ao Pai, porque o homem está inferior à natureza divina. E Ele tem duas naturezas, humana e divina. Explicado. Contradiz de modo algum. Mas se nós não entendemos com a explicação do próprio Deus e da Igreja de Deus, cai-se em heresia. Aí um protestante vai dizer, Jesus não é Deus. Por quê? Porque ele disse que ele era inferior ao Pai. Pronto, danou-se. Mas ele disse que o Pai e ele eram como fica. Aí ou marcam que essa passagem não é verdadeira, erros de copistas, ou vai dar um curto-circuito na inteligência deles. E na fé católica não há curto-circuitos nenhum na nossa cabeça. São porventura os mistérios superiores contrários à razão? Os mistérios são superiores, como lhes disse, mas não são contrários à razão, até porque a própria razão nos persuade a admiti-los. E depois, mesmo em questões humanas, existem muitos mistérios. É misterioso o número das estrelas, por potente que sejam os telescópios inventados, quem pode contar? Ninguém. Com precisão. A profundidade do mar, insisto muito nisso, nos oceanos, existem mistérios porque o homem não sabe quantos quilômetros a fundo abaixo e o que contém as profundezas de escuridão tenebrosa no fundo do mar, não sabemos. E o mar está pertinho de nós, hein? Então tem mistérios naturais que o homem não tem a explicação de tudo. Agora existem sobrenaturais. Mas os senhores percebem a maldade? Aos naturais um dia a gente conta a resposta. Pode ser que não. Mas os de Deus, não. Isso é invenção religiosa de padres. Logo não devemos nos esforçar para sentir. Absurdo. Por que os mistérios não podem ser contrários à razão? Os mistérios não podem ser contrários à razão porque é o mesmo Deus quem nos deu a luz da razão e quem revelou os mistérios, e ele não pode contradizer-se a si mesmo. Então, o Deus que deu a inteligência para o homem entender, conhecer a verdade, ele não pode, porque Deus não se contradiz, então ele não pode fazer um mistério que contradiga a inteligência que ele nos deu para compreender as coisas. Simples assim. Então, o Deus que deu a inteligência é o mesmo que revelou os mistérios, mas só que os mistérios estão superiores, são assim, e a nossa inteligência desse tamanho. Então não encaixa perfeitamente os mistérios na cabeça nossa, até que Deus dilate lá na visão beatífica e vamos abarcar os mistérios de Deus com a graça que lhe dá lá no paraíso aos bem-aventurados.